para o nosso segundo dia de mentoria. Seja muito bem-vinda, parabéns por estarem aqui. E do fundo do meu coração, eu me sinto muito honrada só de ter você aqui. Hoje o papo é forte e nós vamos elevar o nível dessa conversa, tá? Doula high ticket, doula de elite, tem conversas nobres. E se você escolheu a minha mesa, você vai passar a ouvir esse tipo de tema. Por quê? Porque assim como você é nobre, assim como você entendeu ontem que aquela cliente nobre precisa de um edifício nobre como você, a gente vai lapidar esse edifício agora. Lembra dos elementos? Ah, imagina a cor, imagina qual é a decoração que você quer nesse novo edifício, que é você, que você se tornou. Agora a gente vai colocar elementos nobres, valorosos nesse edifício, tá? Então, eu tenho certeza que você vai amar esse tema, porque você agora, senhora, se tornou uma pessoa nobre, tá? E o tema de hoje, dessa aula, talvez algumas pessoas aqui já devem até ter ouvido falar, outras não, mas nós vamos falar hoje de jejum de dopamina. Coloca aí, eu conheço, eu não conheço, não sei o que que é. Jejum de dopamina. O que que é isso? Basicamente, é você... Lembra que eu falei que a conversa ia mudar o nível, tá? A gente vai subir o nível da conversa. Quando a gente sobe o nível da conversa, e o nosso cérebro não está acostumado a ter conversas nobres, parece monótono, parece chato, parece que você vai sentir sono. Então, às vezes, eu vou dar um pô para você acordar, tá? Por quê? Porque você precisa saber desse conteúdo. Quando você internalizar isso que eu vou te falar hoje, esse elemento vai te ajudar a trazer elementos nobres para a sua conversa com a sua cliente, tá? Porque nós vamos mudar não só o seu mindset, não só a sua maneira de pensar, mas a partir de agora a gente vai mudar a sua maneira de agir. Nunca se esqueça do prédio nobre bonito, do edifício bonito e forte que você se tornou, tá? Agora a gente precisa alimentar esse edifício. Porque ele tá lindo, tá maravilhoso. Se eu deixo qualquer pessoa entrar, se qualquer um faz o que quer, come nele, joga comida no chão, volta a ser um edifício feio, tá? Então, lembra do edifício nobre que você é. Agora a gente vai alimentar esse edifício com coisas bonitas, com coisas valorosas, tá? Então, o que que é jejum de dopamina? Basicamente, é você restringir o uso, né, ou a realização de comportamentos que envolvem a produção de dopamina. Seja elas quais forem. Dopamina é um hormônio do prazer, é um hormônio assim, sabe? Tipo, ah, cara, que legal, tô aqui ligadona, né? Aquele coisa que te deixa com aquela sensação de bem-estar, de satisfação, entendeu? É o mesmo efeito, por exemplo, é o mesmo efeito não, né? Ele é ativado por comportamentos ou por drogas ou medicações, tá? E aí, a gente vai evitar comportamentos que envolvam a produção de dopamina, sejam eles quais forem. Lembra disso. Tanto substância como comportamento. Cigarro, bebida, né? Álcool, né? Bebida. Cigarro, álcool, drogas, seja quais forem. Porém, uma coisa que as pessoas desconsideram, elas imaginam que dopamina a gente libera quando a gente está usando droga, quando você está fumando, quando você está tomando uma bebida alcoólica, ou uma medicação mesmo, tá? Uma droga no sentido de medicação. Quando, na verdade, comportamentos também liberam dopamina. Exemplo, jogos, pornografia, TikTok, Reels, mas não são coisas. Se eu fizer um Reels falando disso aqui, de neuroquímica, você não vai prestar atenção. Você vai ficar lá 2 minutos. Você não vai prestar atenção. Só se o seu cérebro produzir dopamina livremente, saudável. Se ele é acostumado, está exposto a esse excesso de dopamina,
você só vai ver coisa legal. Aí seu cérebro fica assim, ó. Criança, por exemplo, com tela, fica hipnotizado, o cérebro fica assim, ó, dá um bug no cérebro. Por quê? Excesso de dopamina, excesso de dopamina. Aí você dá um gravetinho que possivelmente quando você era bebê, criança, você brincava com os gravetinhos, com pedra e via, achava mó legal. Só criança hoje não, ela não sabe o que fazer com aquilo. Ela olha, ela não tem criatividade para aquilo. Então, lembra, se você tem hábito, então, primeira coisa, se você tem hábitos comportamentais que te façam produzir dopamina, nós vamos entrar agora numa meta de fazer um jejum disso. Jogos, bobeira quando é bobeira, tá? Tem coisa boa no TikTok e no Reels, mas quando é bobeira, as bobeiras, pornografia. Ai, meu Deus, o que tem de errado na pornografia? Pornografia é ah, dos gatilhos de dopamina mais poderosos que existe. E ela vai te acompanhar para o resto da sua vida. Se você tem esse hábito e quer se tornar uma pessoa nobre, pare com isso agora. Você está necrosando o seu cérebro. Então, jejum de dopamina é basicamente você restringir essas drogas ou comportamentos, né, que são dopaminérgicos, e é a mesma coisa se eu fosse colocar, por exemplo, um drogado, uma pessoa que é alcoólatra, dentro daquelas clínicas de reabilitação. Sabe quando você interna a pessoa e ela fica ali sem poder usar aquilo que faz com que ela não tenha um comportamento saudável? Nada mais é do que fazer um jejum daquela substância. Tirando aí esses componentes dopaminérgicos de uma vez dessa pessoa, para que ela consiga restabelecer padrões de comportamentos funcionais. Então, você pega um alcoólatra, você pega um drogado e você coloca numa clínica de reabilitação. Ele fica, faz uma abstinência daquela droga, daquilo, no caso, né? Não existe, eu não sei nem se existe, então posso estar falando bobagem, mas eu não sei se existe uma clínica de reabilitação para pessoas disfuncionais comportamental, tá? Com disfunção comportamental. Não sei se existe isso. Mas é a mesma coisa, que você colocar uma pessoa internar numa clínica e essa pessoa ficar, se abster daquele componente que faz com que ela libere essa dopamina. E ela fica viciada naquilo, tá? E por que eu tô tendo esse papo muito louco com você, que provavelmente você nem esperava? Que Karen tá falando de dopamina, de jejum, de excesso, de pornografia, de bebida, de cigarro. Por que eu tô tendo esse papo? Porque logo nós teremos um encontro onde nós vamos falar sobre doulas de alta performance. E um dos fatores que te impede de ter resultados significativos, de ter uma alta performance na sua carreira e na sua vida pessoal, na sua vida emocional, na sua vida espiritual, é o excesso de dopamina. Porque ele anula todos os seus receptores de dopamina. Vou te dar um exemplo. Nós produzimos naturalmente a dopamina. Ela é saudável, ela é boa quando ela produz naturalmente. Por quê? Porque a dopamina é um hormônio motivacional. É um hormônio que te motiva a fazer aquilo que você quer. Então, naturalmente, o corpo humano já produz dopamina e receptores de dopamina. Só que quando eu tenho um excesso de dopamina mecânica, eu vou produzir isso que é produzido pelos comportamentos, pelas drogas. Isso inibe os meus receptores. Quem é doula aqui vai entender. Sabe quando uma mulher em trabalho de parto, ela não tem, a gente entra para uma indução, essa mulher fica dias em indução ou horas, né? No Brasil eu sei que não deixam essa mulher ficar dias em indução, né? Mas aqui nos Estados Unidos, por exemplo, a mulher fica 3, 4, 5 dias em indução, é uma indução lenta. Por quê?
E acaba, às vezes, que não funciona. Ela vai para uma cesariana porque ela entrou com ocitocina, que era sintética, ela entrou com misoprostol, ela entrou com a fita de propés e nada funcionou. Nada funcionou. Ela ficou dias tentando induzir esse parto e nada funcionou. Por quê? Ela não tinha ocitocina? Tinha, cara, em excesso até, tinha muita. O que ela não tinha era receptor de ocitocina para fazer o negocinho ligar e funcionar. E pegar no tranco e ir embora, né? No caso da indução. É literalmente pegar no tranco. Então, ela não tinha receptor de ocitocina. No caso da mulher grávida, né? Da mulher que vai parir, simplesmente porque ainda não estava na hora desse bebê nascer. E se essa mulher, né, não tem receptor de ocitocina, nenhuma ocitocina sintética vai fazer diferença. Por quê? Porque ela não tem receptor para receber aquele hormônio e fazer o trabalho de parto engrenar. No caso da dopamina é a mesma coisa. Karen, mas você disse que a dopamina é um hormônio bom, é um hormônio que deixa a gente com sensação de bem-estar, ele é motivacional. Ué, então eu vou aqui me exceder de dopamina. Não, por quê? Você vai anular os receptores de ocitocina. Então, é uma coisa que hoje, né, você cede vídeo do Reels. Gente, eu falo Reels de TikTok porque, assim, eu acho que é o vício da era, né? Reels, TikTok. Ah, mas não tá estudando nada. Tá no Instagram, vendo a vida do seu ex-namorado, do seu ex-marido, tá futricando, tá vendo fofoca, tá vendo polêmica, tá vendo treta. É isso que você tá fazendo. Depois se desafiem, vai lá no seu gerenciador do Instagram, vê quanto tempo você passa nessa rede. Aí você vai estar lá 3 horas por dia. Você passa 3 horas estudando, Juliana. Aí quer convencer quem disso? Então, o excesso da produção de dopamina faz com que iniba, o seu corpo iniba a produção de receptores de dopamina. Então, se você treina o seu cérebro para produzir dopamina somente com vídeos de pornografia, com bebida, com internet, hoje aquilo vai te gerar um prazer momentâneo, vai parecer legal. Você vê as pessoas assim, né? Ó, sendo um bando de alucinado, né? Assim, né? No frente o TikTok. Bando de alucinado. Por quê? Parece no momento que gera prazer. Vou pegar pornografia também, porque é o mal do século, tá? E a gente tem normalizado a pornografia num ponto que chega que beira o ridículo, tá? Até com crianças. A pornografia hoje, aquilo que você vê um vídeo, eu vou rasgar o verbo, tá? Você vê um vídeo de duas pessoas tendo relações sexuais. Aquilo te causa um prazer, te gera um prazer. Amanhã você vai ter que aumentar a quantidade e a criatividade desse vídeo. E cada vez menos seu cérebro vai produzindo receptores de dopamina. A dopamina saudável, vocês já viram, gente? Só para vocês entenderem, as pessoas que têm o vício da pornografia, elas começam vendo sexo entre pessoas de sexo oposto. Aí depois elas, como aquilo perde a graça, ela acaba incluindo uma terceira pessoa. Aí é a três. Aí perde a graça, ela inclui, sei lá, uma quarta, uma quinta, lugares diferentes. Estou mexendo com a imaginação de vocês agora, né? Daqui a pouco essa pessoa está tendo relações sexuais animalescas com animais, com crianças. Por quê? Ela já não vê mais prazer nas coisas saudáveis. A dopamina saudável é aquela que liga os seus receptores e quando você não tem receptor, você não vai conseguir liberar dopamina e sentir prazer em coisas cotidianas, como uma caminhada, como um exercício, como um sexo com carinho, com amor, como um almoço com a sua família. Não vai conseguir prazer estudando, porque a pessoa colocou
tão alta essa base dopaminérgica, tão alta, que as coisas basais, de base mesmo, as coisas basais, não chegam nem perto do prazer que aquela coisa excessiva e prejudicial chega quando ela olha. Então, não chega perto. Eu senti o cheiro de uma comida. Olha os adolescentes, olha as crianças. As crianças não têm prazer nenhum em sentar à mesa e conversar. Elas querem ficar no jogo. Elas não têm prazer nenhum. Elas ficam entediadas. Se precisa fazer uma viagem de carro de 15 minutos e não estar no jogo. Não está no celular, não está na rede social. A gente perde a capacidade de sentir prazer em coisas basais. E coisas basais são as nossas bases mesmo. Numa oração, você não tem paciência para uma oração. Você não tem paciência para uma meditação. Você não tem paciência para ouvir a história de alguém que está te contando essa história pela segunda, terceira vez. Você não tem paciência. Você não tem paciência para assistir uma aula que fala de um assunto extremamente importante que pode mudar o seu relacionamento, a sua vida. Eu não estou falando nem só de profissão. Sua vida aí amorosa até. E isso acontece o tempo todo. E a pessoa começa a perder a capacidade de sentir prazer em um monte de coisas. Num esporte que ela gostava de fazer, numa conversa que ela gostava de ter. E aí, quando você restringe o consumo dessa dopamina, você estimula o seu cérebro a criar novamente receptores de dopamina, fazendo com que esses receptores desabrochem, vão até as suas membranas das suas células, fazendo com que você fique mais sensível novamente à dopamina. Quando eu restringo, eu crio novos receptores. Esses receptores se ligam às membranas da célula e faz com que eu novamente consiga estar sensível à dopamina natural produzida pelo meu cérebro, na quantidade que eu preciso.